Você já se pegou olhando para uma fotografia antiga? Ou ouvindo uma música de outra década? Quem sabe folheando as páginas de um livro clássico e, de repente, sentiu um aperto no peito? Uma sensação estranha de melancolia, como se estivesse com saudade de um lugar onde você nunca pisou, ou de uma época em que você nunca viveu. Se você já sentiu isso, saiba de uma coisa: você não está doida e você também não está sozinha. Olá, eu sou a Manu e hoje eu quero conversar com você sobre essa saudade que a gente sente de algo que a gente nunca viveu. Eu sempre tive muita curiosidade em tentar entender melhor esse sentimento estranho e aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso para falar com vocês. Eu descobri que existe um nome para esse sentimento. Os galeses chamam de iraeth. Os dicionários modernos chamam de anemoia, que significa a nostalgia por um tempo que nunca foi seu. A palavra ela vem do grego anemos, que significa vento, e noia, que significa mente, estado de espírito. A metáfora sugere um vento da mente, como se as memórias de outras pessoas ou das eras passadas soprassem através de você. E existe uma diferença entre nostalgia e anemoia. A nostalgia é o desejo de voltar a um tempo que você realmente vivenciou, como sentir falta de sua infância ou de uma viagem que você fez. Já a anemoia é uma saudade de algo que não faz parte das suas memórias. Um exemplo comum é sentir falta de uma Londres vitoriana, por exemplo, ou até mesmo, sei lá, da década de 50, baseando-se apenas em elementos que a cultura nos apresenta. Mas por que a nossa alma insiste em viajar para o passado, então? O que o nosso coração tenta nos dizer com isso? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então se aconchegue na sua poltrona, pegue o seu chazinho e vem comigo. Outro dia eu estava em casa e eu observei uma caixinha de música antiga. De repente eu me peguei pensando em como a vida parecia ter um outro ritmo algumas poucas décadas atrás, na geração da minha mãe, da minha avó, da bisa. Fiquei imaginando a rotina de uma mulher na metade do século passado, não tão longe assim, lá na década de 50, que foi quando a minha avó nasceu. Sei lá, a quietude das tardes, o som da caneta deslizando no papel, escrevendo uma carta que demoraria semanas para chegar, a ausência completa desse tic-tac mental que as notificações do celular nos causam tanto hoje. O WhatsApp, por exemplo, consegue ser uma bênção e uma maldição, tudo ao mesmo tempo. Ele facilita a nossa vida, com certeza, mas ao mesmo tempo nos exige um nível de imediatismo que tem adoecido a nossa sociedade. E eu me vi sentindo uma falta real daquilo que eu nem vivi. Uma sensação de pertencimento àquele cenário, mas logo a minha mente lógica me cobrou. Manu, como você pode sentir falta de algo que você nunca experimentou, que você nunca viveu? Você nasceu nessa era, com todos esses confortos modernos. Tá reclamando do quê? Foi aí que eu percebi uma coisa importante. Essa saudade não é um erro do nosso cérebro, não é um delírio. Ela é um sintoma. Eu cheguei à conclusão de que é a nossa alma protestando contra o ritmo do mundo atual. Se você sente isso, o foco hoje é te ajudar a entender o porquê. A primeira coisa que nós precisamos entender juntas é: quando sentimos saudades de um tempo que não vivemos, nós não estamos sentindo falta da realidade histórica daquela época. Nós sabemos que o passado tinha muitas dores, tinham suas injustiças, suas dificuldades que eu, sinceramente, jamais gostaria de vivenciar. Eu entendi que o que nós sentimos falta, na verdade, é da sensação de simplicidade que a gente projeta para aquele tempo, que nós imaginamos que havia naquele passado. Hoje nós vivemos na era da hiperconexão. Somos bombardeados o tempo todo por estímulos o dia inteiro. É o e-mail que não para, a pressão constante para ser produtiva, a comparação sem fim nas redes sociais. Daí quando você olha para o passado e sente saudade dele, o seu coração está gritando assim: eu só queria um pouco de silêncio, de tédio, de ócio. Eu só queria que a vida fosse menos complexa. A verdade é que nós estamos em busca de profundidade. É isso que a nossa alma busca. Existe uma beleza estética muito forte no vintage, concordam comigo? Nas roupas estruturadas, nas louças de porcelana pintadas à mão, nos móveis de madeira maciça que duravam gerações. Olha essa blusa, que perfeição! E por que isso nos atrai tanto hoje? Porque hoje tudo se tornou descartável, as coisas são feitas para estragar.
Até as relações parecem passageiras. Os conteúdos que consumimos duram 15 segundos na tela. Buscamos por vídeos curtos o tempo todo e no final não absorvemos nada. As pessoas não têm paciência de assistir um vídeo de 10 minutos com um conteúdo um pouco mais aprofundado. Sentir saudade de um tempo antigo é, no fundo, um desejo profundo por permanência. Não significa que você quer apenas objetos velhos. Na verdade, você procura por coisas que tenham alma, que tenham história. Você quer a profundidade que o mundo moderno está soterrando dia após dia. Você também sente isso? Mas se a gente der um passo além da psicologia, se a gente olhar para esse sentimento com os olhos da fé, é ainda mais lindo. A gente descobre algo muito mais profundo. C.S. Lewis explica isso de uma forma genial. Ele dizia que se encontrarmos em nós mesmos um desejo que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que nós fomos feitos para outro mundo. Essa saudade de um tempo que você não viveu, no fundo, é a saudade do Éden. É a memória espiritual de um lugar de paz perfeita, onde o homem caminhava com Deus na brisa da tarde, sem pressa, sem ansiedade, sem barulho. O seu coração tem saudade da eternidade. E como você ainda não chegou lá, você projeta esse desejo nas épocas do passado que pareciam mais calmas. Mas aqui fica um alerta, um ponto central que me ajudou também a virar uma chavinha na minha cabeça. Cuidado para não morar na nostalgia. Nós não podemos transformar essa nostalgia em uma fuga permanente. Se passarmos a vida lamentando não termos nascido em outra época, nós vamos perder a única vida que nos foi dada para viver, o aqui e agora. A nossa alma sente saudade daquele tempo por um motivo. Não para que a gente construa uma máquina do tempo, mas para que a gente traga a essência daquele tempo para o nosso presente. Através de pequenas mudanças intencionais que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Então, como podemos trazer essa paz para hoje, Manu? Como nós podemos usar esse sentimento a nosso favor na nossa rotina? Como transformar essa melancolia toda em beleza na nossa vida real? E aí eu acabei listando 3 pequenos resgates que nós podemos fazer para começar já. O primeiro é: resgate o seu ritmo. Você não precisa abrir mão do seu celular para sempre, mas você pode escolher momentos de desconexão intencional. Que tal escolher uma tarde na semana para ler um livro físico, longe das telas? Que tal escrever uma carta à mão para uma amiga querida, e enviar pelo correio ou marcar um café e entregar em mãos? Essa é uma forma incrível de experimentar a lentidão na prática. O segundo é: resgate a beleza e a alma do seu lar. Você se lembra do vídeo em que eu falava que o vintage me fazia desacelerar? Vou deixar aqui nos cards para quem não viu. Então, e se a gente trouxer esse vintage para o nosso cotidiano através da intenção? Use aquela xícara bonita que era da sua avó. No dia a dia, não espere as visitas chegarem para usar os seus jogos de jantar. Arrume a mesa do almoço com cuidado. Coloque flores frescas, colhidas no quintal em um vasinho. Dê alma aos seus objetos cotidianos. O terceiro é: resgate a presença nas suas relações. No passado, as pessoas conversavam olhando nos olhos, sentadas na varanda de casa, vendo o tempo passar. Nós podemos fazer isso hoje também, por que não? Diminua o barulho do mundo para ouvir quem está do seu lado. Crie memórias analógicas com seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus amigos. Você se lembra daquela cena que eu imaginei no começo? A caixinha de música? Uma mulher escrevendo uma carta à mão no silêncio da tarde? Eu percebi que eu não preciso ter nascido naquela década para ter aquela paz. Aquela paz que não pertencia aos anos 50, aquela paz pertence a uma alma que decide silenciar, diante de Deus e diante da vida. A saudade de um tempo que não vivemos é, na verdade, um lembrete do nosso lar definitivo, do eterno. É a nossa alma nos lembrando de que fomos feitos para a eternidade, para um lugar onde o tempo não corre, onde as coisas não estragam e onde o amor não é descartável. O vintage, o antigo, a calmaria, são apenas pequenos reflexos disso que a gente tenta tatear aqui na Terra. Não tenha pressa de viver no ritmo frenético desse mundo, não. Você pode escolher viver a lentidão. Você pode escolher a profundidade, mesmo em 2026. Me conte aqui nos comentários qual época faz o seu coração bater mais forte. Em qual período da história você sente que a sua alma descansaria?
Eu vou amar ler as respostas de vocês. Muito obrigada por caminhar comigo até aqui. Se esse vídeo trouxe alguma paz para o seu coração, se ele te fez sentir menos estranha, não esquece de deixar o seu carinho clicando no gostei. Que Deus abençoe muito, muito você. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.